Olá, minha aluna, olá, meu aluno, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui dentro da minha casa, de onde eu estou gravando estas aulas para o nosso semestre letivo. Fique muito atenta, fique muito atento às explanações das quais o professor vai dividir com vocês no decorrer então dos próximos slides de PowerPoint. Mais uma vez, eu peço licença, vou desligar a câmera a partir do segundo slide, para que então a sua apresentação fique mais leve e que você possa, junto a seu periférico, assistir esta videoaula, entender a explicação com muito mais tranquilidade. Até já já! Prezada aluna, prezado aluno, esta é a temática da nossa aula de hoje, de nossa videoaula. Falarei então sobre o ciclo de vida de um projeto. Então nós vamos entender aqui quais são as fases percorridas, ou seja, desde o reconhecimento da necessidade específica de se implementar um projeto, até então a sua parte final, digamos entre aspas, a entrega deste projeto. Ao final, depois então de entendermos como que é a funcionalidade deste ciclo, ou seja, o decorrer destas fases, farei então uma comparação com as políticas públicas. E aí então enxergaremos como que de fato é o ciclo de vida das políticas públicas. Fique atenta, fique atento. Minha aluna, meu aluno, vamos começar já com esta frase aqui em cima, porque de fato no seu dia a dia, mesmo sem perceber, em algum dado momento, minha aluna, meu aluno, vocês de fato já estiveram, já pensaram acerca da gestão de um determinado projeto. E, em especial, considerando exatamente isto que será a temática da aula de hoje, do seu ciclo de vida, ou seja, destas fases, que são percorridas para que, de fato, o projeto saia do papel. Então é importante estes questionamentos aqui num primeiro momento. E isso de fato nos leva a esta reflexão de pensarmos exatamente sobre a gestão de um dado projeto e analisando estas fases. Por onde então, minha aluna e meu aluno, que você irá começar este exato projeto? Como que de fato farão o planejamento deste projeto? Como será a execução e também o monitoramento deste projeto? Como que vocês se envolverão? E, por fim, como que farão o encerramento? De uma forma bem simples, eu acabei de apresentar para vocês estas fases que são percorridas. E estes questionamentos nos levam exatamente a entender cada uma destas fases do ciclo de vida, desde o instante por onde que nós vamos começar, até então como que a gente realizará o encerramento, ou seja, o fechamento deste projeto. Porém, todavia, o que é importante a gente pensar? O que significa exatamente isso? O que é então a tal ou tal do ciclo de vida? Então, nós vamos observar, eu venho falando para vocês das fases que são percorridas, mas de acordo com o dicionário Halsey, diz que é uma sequência de etapas ou estágios. Então, observe que aqui a gente substitui a palavra que eu venho tratando como fases por sequência de etapas, ou seja, esse sinônimo. E aí a gente vai além também. Além dessa sequência de etapas, a gente pode falar que são os estágios que são percorridos e que razoavelmente são definidos e que também passam certos organismos. Então observe que esta definição ela vai ao encontro daquilo que há pouco eu acabei de explanar no slide anterior. Desde o momento por onde que nós vamos começar, ou seja, as etapas, os estágios, até o momento do encerramento. No meião, não deixando de pensar no planejamento, na execução e no monitoramento, ou seja, estes estágios razoavelmente definidos.
E vale a pena dizer que o ciclo de vida tem tudo a ver o quê? Passam certos organismos, ou seja, todos os organismos, todos os sistemas passam efetivamente por um ciclo de vida. Falando de ciclo de vida, falando de estágios, falando de fases, falando de etapas que são percorridas, eu acredito que este desenho do qual vocês acompanham aqui é exatamente o modelo para a gente entender do que nós estamos tratando nesta aula de hoje. Então, ou seja, você, minha aluna, você, meu aluno, conhece isso muito bem porque tem tudo a ver com a sua vida. Então, você nasceu lá, você é um bebezinho, vai crescendo, vai se tornando jovem, vai se tornando adulto, vai se tornando profissional do mercado, vai envelhecendo. Ou seja, este é o ciclo de vida de um organismo que somos nós, os seres humanos. E basicamente, minha aluna e meu aluno, nós vamos tratar deste desenho que vocês enxergam aqui, ó, como se fosse o formato de um sino. Ele vai fazer a mesma ideia, ele traz a mesma ideia quando a gente fala de um projeto para a nossa empresa, quando a gente fala de um projeto para o nosso órgão público. Mais alguns entendimentos acerca do que é ciclo de vida, depois daquele desenho que enalteceu exatamente estas fases, ou então as etapas. Então, o ciclo de vida, acompanhando com o professor aqui neste primeiro quadrado, reflete o que estamos dialogando, ou seja, esse conjunto de fases, ou seja, esse conjunto de etapas deste dado projeto que nós estamos elencando. E aí é claro que você tem uma ordem, então geralmente sequencial, por isso que nós falamos que temos fases a serem percorridas, cujos nomes, cujas quantidades são determinadas pelo quê, pessoal? Pelas necessidades de controle daquela empresa ou do órgão público que estão efetivamente envolvidas nesse dado projeto. Então, nós vamos ter estas quantidades de projetos, nós vamos ter estes nomes que nós daremos a este projeto ou estas fases ou estas etapas, muito em razão, muito determinados efetivamente pelas necessidades daquilo que a gente tem de controle. Podemos passar por todas aquelas etapas ou não. De fato, a gente vai entender isso na dinâmica do jogo do dia a dia. Quero apresentar também que este ciclo de vida, ou que um ciclo de vida, ele deve ser documentado como uma metodologia. Então é muito importante que, de fato, no andar desta carruagem, ou seja, dentro do que nós temos aqui destas fases que são percorridas, a gente tem todo um caminho metodológico que deve ser documentado. E aí é importante nós enxergarmos que este ciclo de vida, como está exposto aqui neste último quadrado apresentado pelo professor, oferece esta estrutura no mínimo básica. Para quê? Para que a gente possa gerenciar um determinado projeto. E aí isso é totalmente independente do trabalho específico envolvido. Então este ciclo de vida, ele tem esta estrutura, ele vai permitir exatamente esta estrutura que leva ao gerenciamento do determinado projeto e nós vamos encontrar exatamente as explicações acerca desta estrutura básica e não obstante disto que eu estou mencionando para vocês, de ofertar então este caminho a partir dos próximos slides. Minha aluna, meu aluno, então juntando o que de fato eu acabei de explanar anteriormente. Então a gente chega à conclusão que este ciclo de vida é de fato este conjunto de estágios, este conjunto de fases deste dado projeto, que ele é então documentado com uma metodologia, da qual eu acabei de falar para vocês, e que tem por objetivo e por finalidade apoiar a gestão do projeto. Então a gente juntou tudo aquilo que eu acabei de explanar anteriormente nesta definição desta frase aqui. Então o ciclo de vida tem exatamente esses estágios, estas fases do projeto, este conjunto, obviamente, que ele é documentado por
por um dado método, com qual objetivo apoiar então a gestão efetiva deste projeto. E é muito interessante nós pensarmos que este ciclo de vida, ele pode ser extremamente simples, como vocês acompanham aqui, ou então complexo. E tudo isso vai depender do que, pessoal? Da real necessidade da empresa ou do setor público e também do efetivo tipo de projeto. Então, ele pode ser simples, ele pode ser complexo. Isto vai depender muito da necessidade da empresa e, é claro, do tipo de projeto. Então, quanto mais difícil, quanto mais efetivamente nós tenhamos cronogramas e etapas a serem percorridas, orçamento inserido, gente envolvida, a gente vai ter uma característica dinâmica muito mais complexa. Porém, há projetos dos quais a gente leva para uma situação de mais simplicidade. Então, isto está muito ancorado na real necessidade da empresa ou do órgão público e este tipo efetivo de projeto que deve ser realizado. Já que eu estou falando deste dinamismo que ocorre no ciclo de vida de um determinado projeto, é muito importante que você, minha aluna, e que você, meu aluno, entenda que muita coisa efetiva acontece quando a gente fala de um determinado projeto. Ou seja, muita coisa vai acontecer ao mesmo tempo dentro de um determinado projeto. E aí, o que eu quero que vocês de fato compreendam? Que aquelas fases das quais a gente determina, aqueles caminhos que devem ser percorridos, em grande parte das vezes eles podem até se sobrepor em razão efetiva deste dinamismo, em razão efetiva de tanta coisa que ocorre ao mesmo tempo dentro de um determinado projeto. Então você vai encarar, você vai enxergar isso rapidamente quando, de fato, nós chegarmos aqui a alguns gráficos que explicam mais detalhadamente cada uma destas etapas percorridas, cada uma destas fases que faz parte do ciclo de vida de um determinado projeto. Importante, de fato, neste instante, você enxergar que muita coisa pode ocorrer dentro de um determinado projeto e aí, sem sombra de dúvidas, essas fases então vão se sobrepor uma à outra. Minha aluna, meu aluno, este é um desenho bem simplório do qual a gente consegue entender e enxergar quais são as fases, quais são as etapas que são aplicáveis a efetivamente um ciclo de vida de um determinado projeto. Então observe que nós temos aqui um momento chamado iniciação como fase ou estágio número 1, depois, então, uma fase ou um estágio denominada planejamento, onde o professor coloca aqui o número 3. Uma fase, então, denominada execução, ou seja, onde as coisas estão ocorrendo. E, por fim, então, o determinado encerramento, ou seja, esta fase número 4. E o que eu quero que você entenda é que, no decorrer no mínimo, estas 4 fases ou estágios que nós enxergamos aqui para o ciclo de vida de um projeto, a gente vai ter uma fase denominada monitoramento, que é exatamente onde nós enxergamos essa característica de sobrepor. Então, em razão da simplicidade ou mesmo da complexidade, o que vai acontecer? Nós vamos precisar monitorar o que está ocorrendo no instante do reconhecimento da necessidade, ou seja, logo no início do projeto. Nós vamos precisar de gerenciamento e monitoramento quando nós falamos então da etapa 2, ou seja, da fase de planejamento, e por consequente também na execução, quando está de fato rolando este projeto, e por fim também este monitoramento quando ocorre o encerramento. Então, daí que neste modelo extremamente simples que eu apresento aqui para vocês, com estas fases, com estas etapas, você enxerga que o que eu acabei de explicar anteriormente. Temos aqui 4 fases da iniciação, o planejamento, a execução e o encerramento, porém nós teremos uma
fase denominada monitoramento e ela vai acabar sobrepondo efetivamente estas outras etapas e é claro, isto ocorre em razão desta necessidade de gerenciamento o tempo todo. E aí a gente vai enxergar também que o planejamento ele vai estar inserido na execução, o planejamento vai estar inserido no encerramento e tudo isso desta dinâmica específica que nós entendemos de um dado projeto. Vamos passar por cada uma destas fases, então, do projeto. A gente vai começar aqui com a número 1. O professor vai pegar a sua canetinha para identificar naquele instante denominado, então, iniciação. O que reflete este instante, esta fase, ou este estágio, ou esta etapa específica? O que a gente chama do kick-off do projeto, ou seja, o pontapé inicial. Então é neste instante, minha aluna, é neste instante, meu aluno, que o projeto ele está nascendo. Ou seja, a gente vai startá-lo, a gente vai dar início. E é claro que aqui a gente pode ter um documento, lembra da metodologia que eu falei para vocês? Nós criamos então um termo de abertura de um projeto, a gente chama também de Project Charter, quando nós efetivamente criamos esse termo de abertura de projeto, e aí é exatamente neste instante que a gente dá o pontapé inicial. Ou seja, a gente pode efetivamente criar uma situação até de um evento para oficializar o início de um projeto. A gente acompanha muito isso tanto na empresa, bem quanto também na área pública, quando a gente tem um evento específico que oficializa então esta fase, ou seja, este início do projeto, ou seja, o pontapé inicial. Passamos a etapa de iniciação, estamos então na etapa denominada planejamento, ou seja, a fase número 2 do ciclo de vida de um determinado projeto. E aí acompanhe comigo, minha aluna, acompanhe comigo, meu aluno, quais atividades então deverão ser realizadas e devem ser realizadas? É exatamente aqui que a gente começa a enxergar tudo aquilo que colocou no papel, a gente vai ver as atividades que serão realizadas. Quais são as datas? Então observe, estamos falando de cronograma. Quem deve ser envolvido, ou seja, quais são as pessoas que estarão de fato executando este projeto? Quanto vai custar? Então, aqui no planejamento, a gente vai alimentar aquelas características orçamentárias. E também nós podemos identificar quais riscos que de fato poderão ocorrer quando a gente está exatamente falando de um projeto. Então, aqui, trazendo já para a esfera pública, a gente enxerga os aditivos contratuais que podem ocorrer em razão efetiva ali de um aumento daquela determinada obra, daquele dado projeto. É claro que estas são algumas situações que nos fazem pensar nesta etapa número 2 que eu estou aqui dividindo com você, minha aluna, meu aluno, denominada então planejamento. Então, o que eu acabei de falar para você? Neste instante desta etapa é onde que nós temos então a geração daquilo que fora mencionado, ou seja, do cronograma, do plano de riscos, das pessoas envolvidas, ou seja, do plano de recursos humanos e tantos outros planos que podem nunca ter sido lidos ou cumpridos, mas que efetivamente serão criados. Para quê? Para que a turma da gerência depois, quando cobrar, a gente tenha então esta metodologia, a gente tem este documento que de fato vai ser importante para apresentar aquilo que eu falei para vocês daquele monitoramento constante. Então, finalizando o entendimento, a explicação desta segunda fase. O que é então planejamento? Então, planejar. O planejamento é esta fase que pode, acompanhe com o professor neste terceiro e último quadrado, determinar uma situação muito importante e que eu falei para vocês nas nossas aulas anteriores. É o planejamento que determina o quê? Ou sucesso ou fracasso. Porque a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, olha quanta coisa que eu coloquei aqui ó, no número 1 e no número 2 que devem ser pensados. Então é isso que vai determinar se o projeto vai ter sucesso ou vai ter fracasso. Então planejar é essencial. Então, o que é importante? A criação dos documentos, como eu venho falando, esta metodologia, ela vai servir
Somente ela vai servir em que situação, pessoal? Para atender o quê? Para deixar de fato esta característica documentada. Então, daí então atender a metodologia da empresa, ok? É claro que tudo isso sem de fato que agregue a gestão, porque a gestão já tem os seus caminhos tradicionais, então ela vai precisar, sempre que possível, evitar criar outros documentos. Basicamente, a empresa já tem ali um determinado ritual para que isso ocorra. O que é importante para a gente pensar, pessoal? Se a gente está falando de planejamento, jamais a gente pode realizar algo no que se diz respeito ao olhômetro. Isto é de fato um erro muito grande. Então não dá para realizar um projeto, não dá para passar pelo ciclo de vida de um projeto, em especial nesta segunda etapa, só pelo olhômetro. Não tem como. Por quê? Porque o risco do fracasso vai ser potencializado e, por consequente, então a gente vai levar a uma situação de insucesso total. Então, bora lá, minha aluna, bora lá, meu aluno. Já que nós temos, então, os planos criados, já que nós temos gente, recursos humanos envolvidos, já que nós estamos falando que o cliente, ou o cidadão e a cidadã no setor público só está, de fato, esperando, aguardando o resultado, a gente chega, então, a esta terceira fase, denominada, então, execução, onde eu estou aqui circulando para você. Então é a hora efetiva de executar, ou seja, fazer acontecer tudo aquilo que de fato foi planejado na etapa número 2, nessa fase número 2 do ciclo de vida. Então estes planos, eles estão sendo executados conforme o previsto. É importante a gente pensar isso no decorrer desta execução. Por quê, pessoal? Lembra aquela fase que sobrepõe, que é o monitoramento? O monitoramento, como eu falei para vocês, e você, minha aluna, meu aluno, acompanha exatamente aqui, ele vai poder identificar, vai verificar se tudo aquilo que foi planejado, que fora planejado, está ocorrendo conforme os planos específicos de cronograma, de grana, de gente envolvida, né? E o que é legal, pessoal? Neste instante, em especial aqui nesta execução, a empresa e o órgão público pode criar o que a gente chama de diário de bordo do projeto. Por quê? Porque esse diário de bordo, essas anotações, vão efetivamente permitir e entender todo este acompanhamento. Está ocorrendo alguma coisa? Não está ocorrendo alguma coisa? Precisamos mudar algo? Teve algum desvio? Então, se teve alguma situação que teve algum desvio do que foi efetivamente, do que estava naquele plano, talvez seja interessante parar e replanejar. Então, observe, senhora, observe, senhor, minha aluna, meu aluno. O que nós temos aqui? Estamos no momento efetivo de executar aquilo que foi planejado. E aí a gente vai enxergar que temos que monitorar. E monitorar é para ver se de fato aquilo que está ocorrendo, aquilo que está sendo executado, está dentro do previsto. Se não está dentro do previsto, nós precisamos efetivamente replanejar. E aí então surge esta sugestão que o professor está dando aqui para vocês e que é comum de nós vermos em manuais de gestão de projetos. Então, ou seja, criar um diário de bordo deste projeto para que a gente tenha ali detalhes maiores deste monitoramento. Sendo assim, minha aluna, sendo assim, meu aluno, chegamos então à última fase, então, que configura o encerramento e nos leva exatamente a esta reflexão acerca da resposta para estes questionamentos que eu coloco aqui, pessoal. Tudo foi entregue conforme o combinado, então no encerramento nós temos que de fato entregar aquilo que estava combinado com a última ponta, ou seja, o cliente ou o cidadão ou a cidadã, e que isto tudo foi configurado num dado momento dentro daquele plano e que passou por todas as etapas aqui deste ciclo até então. E aí,
o cliente pela empresa e o cidadão, então, na esfera pública aprovaram, então, estas entregas, então isso é muito importante. Ou seja, a degustação, o uso efetivo daquele maquinário, o uso efetivo daquele mecanismo, o uso efetivo daquele item, seja pelo cliente, seja pelo cidadão. Além disso também, pessoal, é muito importante, falamos há pouco de um diário de bordo, mas quando a gente faz o encerramento deste projeto, a gente precisa criar um termo de encerramento e ele deve ser efetivamente assinado. Ou seja, todas as etapas foram cumpridas. Tudo que tínhamos que fazer foi feito e o cliente deu o aval, né? Então, neste caso aqui, falando de um cliente de uma empresa. É claro que no decorrer deste caminho aqui, que começou na iniciação, passou pelo planejamento, na execução e no encerramento, algumas lições, alguns percalços, algumas situações apareceram neste caminho. Então elas foram aprendidas e registradas para que de fato isto não ocorra num futuro próximo, numa outra tomada de decisão para outro projeto. E acima de tudo, minha aluna, e acima de tudo, meu aluno, o que é importante? Um papel de gestão aqui. Ou seja, reconhecer aquela equipe, as pessoas que de fato estão envolvidas, desde o pessoal de escritório até o pessoal de obras. Isso é muito importante, reconhecer, valorizar gente que está envolvida neste trabalho. E assim nós tivemos este monitoramento, ou seja, esta fase que o tempo todo acompanhou todas estas outras fases. Concluindo esta parte do qual eu passei até aqui, o que a gente consegue entender acerca do entendimento desses estágios e destas fases, pessoal? Então, o que é importante nós destacarmos aqui? Que o entendimento das fases, ele de fato permite, então, a quem coordena ou ao time do projeto envolvido, o quê? Um melhor controle. Então, entender cada uma destas fases, desde a iniciação até efetivamente o encerramento, passando e permeando as outras etapas percorridas, nada mais é do que, de fato, um entendimento que vai permitir ao time de gestão, ao time envolvido, sem sombra de dúvidas alguma, ter um controle do quê? Ter um controle dos recursos investidos para que, de fato, as metas, então, os objetivos estabelecidos sejam, então, alcançados, ou seja, para que se atinja, então, isto deste projeto. Vou apresentar a você, minha aluna e meu aluno, um conjunto de gráficos na sequência que nos vão permitir entender algumas variáveis acerca do ciclo de vida de um determinado projeto. Então, neste momento, a gente vai falar de uma variável que é a velocidade pelo tempo. Então, observe que no andar da carruagem, no momento de introdução, no momento de iniciação, o que nós temos? Uma característica mais lenta, ou seja, a velocidade ela é menor. Porém, quando nós chegamos ao instante de execução, o que ocorre? A gente vê aqui neste crescimento do gráfico uma velocidade maior. E aí, esta velocidade, ela chega a um estágio de maturidade e o final, então, tende a ser um pouco mais lento, efetivamente, se nós temos uma situação que está cumprindo o prazo programado. Então, o ciclo de vida de um projeto, pensando nesta variável, este critério de velocidade, permite entender o que? O desenvolvimento completo dos estágios que devem ser percorridos. Já este gráfico, pessoal, nos permite entender a variável esforço, como nós estamos colocando aqui, pela característica do quê? Do tempo de início ao fim. Então, no começo, a gente vai ter um trabalho mais de escritório e, sem sombra de dúvidas, o esforço, a característica de recursos humanos envolvida não é tão grande.
Porém, conforme nós vamos aqui passando as etapas e aí então chegando ao momento de execução, observe que nós temos um esforço muito mais considerável. Então, observe que também este esforço ele chega a um instante de germinação ou maturidade, e aí então, com o fim efetivo do projeto, é claro, a gente tem aqui um cumprimento de prazos, a gente tem aqui um cumprimento de datas, mas a gente vai tendo uma diminuição efetiva do esforço a partir do momento que a gente está chegando ao final deste ciclo de vida deste determinado projeto. Já este gráfico, minha aluna, já este gráfico, meu aluno, permite nós entendermos a seguinte variável, ou seja, a probabilidade de nós colocarmos valor, ou seja, de trazer benefícios, de trazer diferenciais. Então, no início do projeto, o que nós temos? Uma possibilidade muito grande, porque nós estamos exatamente criando um documento, criando uma metodologia, traçando os planos. Então, observe que neste instante nós temos efetivamente muito valor a ser agregado. Ou seja, a possibilidade de adicionar valor ao projeto no decorrer desta atividade é muito grande. Só que conforme nós vamos andando no decorrer aqui da nossa jornada, o que ocorre? Para o final, infelizmente, não se tem mais tanta possibilidade de se adicionar benefícios e valores, até porque a execução está sendo realizada e está muito caminhando para o encerramento. Então, tem que se cumprir aquilo que fora planejado e projetado até então. E para nós entendermos e finalizarmos a análise destes gráficos baseada em variáveis dentro do ciclo de vida de um projeto, vamos pensar aqui nesta característica mais uma vez de esforço pelo tempo percorrido. E nós vamos entender também o que de fato nós precisamos daquela fase que sobrepõe, que é o monitoramento o tempo todo. Então, observe, para a gente finalizar, este desenho aqui baseado num sino, ele reflete exatamente o ciclo de vida. E isto nos leva àquela analogia que eu falei para vocês lá do ser humano, do menino, da menina, do homem com H maiúsculo de bebê, até então a fase adulta e a fase de velhice. Então observem que aqui nós temos exatamente este desenho no formato de um sino, acompanha aqui com a canetinha do professor, que configura este entendimento. Então numa fase de iniciação, ou seja, de definição, a gente tem pouco esforço ainda considerável. Porém, acompanhe com o professor no decorrer da fase de planejamento e muito mais na fase de execução, a gente vai ter um esforço muito considerável. E é claro que chegando à fase final, a fase de finalização, nesse esforço tende a diminuir em razão do tempo, já que então nós estamos praticamente, entre aspas, prontos ou perto da entrega daquela obra pública, daquele projeto público ou então daquele produto para um determinado cliente quando a gente fala de uma empresa. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Então a gente conclui esta aula, esta videoaula e de fato enaltecendo o que fora explicado aqui até então. Estamos falando do ciclo de vida de um determinado projeto, falamos aqui de 4 fases, mas eu quero destacar a característica da fase efetiva de monitoramento que pode sobrepor então outras fases. E o que nós enxergamos até aqui? Temos uma fase número 1, denominada definição ou iniciação, em que temos as características da identificação das necessidades do projeto. Depois passamos para uma etapa número 2, denominada fase chamada planejamento, em que estas necessidades levam então uma característica de abrangência, ou seja, de escopo, para definir custos, cronograma e também as pessoas envolvidas. Então, a necessidade de todas essas outras variáveis. No momento 3, em que nós temos então a execução, nós temos o conjunto de técnicas e ferramentas que estão sendo utilizadas para que de fato aquele projeto ele saiu do papel e ele está de fato ocorrendo em sua plenitude.
Nós temos uma fase que sobrepõe todas as outras, que vai controlando o tempo todo, ou seja, ela vai paralela e ela vai permitindo, através de softwares ou não, ou outros instrumentos criados pela própria companhia ou pelo órgão público, para que de fato tenha o controle efetivo do projeto. E por fim, uma fase de finalização, onde que nós temos que ter esta avaliação por parte do cliente e também por parte do cidadão e da cidadã, e nós podemos, inclusive, através de ferramentas, criar uma auditoria, e que pode ser interna ou que pode ser externa, para que nós então entendamos se aquele projeto ele foi efetivamente concluído em sua plenitude e que, de fato, pudesse ter tido muito mais êxito e sucesso do que características que deflagraram durante o ciclo de vida deste projeto, situações então que tiveram que replanejar o tempo todo. Então apresentei para vocês o ciclo de vida de um projeto. E você, minha aluna, e você, meu aluno, que está inserido no setor público, é claro que eu agora vou trazer um pouquinho para esta esfera, para o setor público, e nós vamos então traçar uma análise do ciclo de vida das políticas públicas. Então, observe o que nós vamos fazer a partir de agora. Eu vou analisar com vocês um artigo e este artigo então vai trazer exatamente todo o ciclo de vida das políticas públicas e as fases que são percorridas, desde o momento do reconhecimento da necessidade, que se culmina na definição do projeto, até então o encerramento, ou seja, a entrega para o cidadão. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Eu estou encerrando esta primeira parte aqui, porque para que não fique muito pesado, então estou dividindo esta nossa aula do ciclo de vida de projetos em 2 links, em 2 vídeos. Então, este primeiro você teve a oportunidade de estudar num contexto, num escopo mais abrangente, a ideia do ciclo de vida do projeto. Agora, no próximo vídeo, parte 2, do qual você está recebendo este material, você vai enxergar o que eu há pouco enalteci acerca do ciclo de vida das políticas públicas. Meu muito obrigado por enquanto e continuem os estudos com a videoaula da parte 2. Muito obrigado.